multiplicidade e unidade divina. O politeísmo da religião grega, que escandaliza os fiéis de outras religiões, não se contrapõe ao monoteísmo. Ao contrário, é talvez sua forma mais sutil. O politeísmo é a forma mais sutil do monoteísmo? O que quer dizer, o que quer que se diga, em casos particulares, sobre providenciais disposições divinas? Em suma, resulta sempre o mesmo, a saber, que foi tudo obra da vontade de Zeus. Ele é, pois, de uma grandeza única, que tudo compreende. Já em Homero se exprime a unidade divina, através de fórmulas recorrentes a dizer que a tudo regem os deuses, ou o Deus. Porém, os gregos não seriam um povo de espírito mais vivo se a prodigiosa multiplicidade do ser não lhes houvesse falado de uma pluralidade de formas diversas do divino, todas elas infinitas e eternas, mas só em conjunto capazes de compor a divina totalidade. Conforme o expressou um dos antigos, eles julgavam mais piedoso venerar o divino em toda a sua magnificência, onde e como quer que este se manifestasse, a fazer todo o possível para reduzir a um só ser todas essas múltiplas manifestações. Pois bem longe deles estava a ideia servil de um Deus ciumento, que a seu lado nada tolera. O Deus judaico, né? Deus ciumento. Só pode haver eu. E acusa os outros deuses, né, de serem falsos deuses. Então, a religião grega é acusada de politeísmo pela religião judaica cristã. Mas não é disso, não é bem assim, né? Há uma unidade divina, que é o todo organizado, é o cosmos, na figura de Zeus. Quando você entende Zeus, quando você pensa em Zeus, você está pensando no máximo das capacidades divinas. Mas há uma pluralidade de manifestações do ser divino, nas figuras dos outros deuses. E os gregos não tinham necessidade de unificarem a adoração, porque eles adoravam cada ser divino, né? Consideravam isso mais piedoso. Em contrapartida, em comparação, né, os adoradores do Deus judaico vai considerar piedoso adorar apenas ele. Na verdade, eles vão considerar piedoso porque o Deus judaico vai ordenar isso. No entanto, esta multiplicidade divina é mais que uma simples justaposição de diferentes divindades, opostas umas às outras.
Cada deus olímpico tem seu próprio caráter que o distingue de todos os outros, tal como os domínios da realidade cósmica não se equivalem entre si, e todavia constituem uma unidade que o mito grego representa investida de um sentido profundo. É uma ideia que ele está no outro livro, Os Deuses da Grécia, do Walter Otto. Cada deus olímpico é uma totalidade em si mesmo. A esfera de cada divindade, de cada ser divino, é total em si mesmo. Apolo, que é o deus do conhecimento, né, do que virá a ser. É o deus da música. É o deus do arco de prata. É um deus que se coloca distante dos homens, porque a decadência dos mortais o incomoda, o desagrada. Apolo prefere ficar ao longe, tudo vendo e atuando quando necessário, né? Atuando, mandando um oráculo quando é pedido, mandando um castigo quando é necessário. Esse é o âmbito de atuação do Apolo, né? O deus belo, intocado, puro e sábio, né? Isso aí é Apolo e o seu mundo, né? Seu campo de atuação, que é satisfeito em si mesmo. De modo que, se você pega Hermes, que é o deus dos transportes, da astúcia, do engano, do comércio, também constitui um mundo, uma unidade, o mundo de Hermes. Esse mundo de Hermes não é justaposto ao mundo de Apolo, de modo que você teria os 12 mundos, cada um de um deus olímpico, um ao lado do outro, né, justapostos. Não. Quando você está considerando o mundo de Apolo, aquela é uma totalidade. Os grandes olímpicos formam uma família, cujo chefe é o pai ou o irmão mais velho, Zeus, chamado de seu rei. Sua irmã, a irmã de Zeus, Hera, ocupa o trono a seu lado, como sua esposa. Aí vai falar da família olímpica. Por que eles não são justapostos, né? Um é organizado, entendido como sendo equivalente ao outro, ou arrumado ao lado do outro. Não, eles são uma família. Sua irmã Hera ocupa o trono a seu lado, como sua esposa. Seus irmãos Poseidon e Hades, deuses do mar e do reino dos mortos, respectivamente. Com ele, que é o mais velho, já em Hesíodo, Zeus é o caçula, porém o mais inteligente e poderoso de todos. Com ele, né, com Zeus, na visão de Homero, Hades e Poseidon compartilham o governo do mundo. Para Hesíodo, ao contrário, né? Para Hesíodo, Zeus é o mais novo, né? É o último filho a nascer. Por isso que foi o que deu a oportunidade para Reia enganar o Cronos, dando uma pedra para ele engolir. Todos os outros filhos já tinham sido engolidos, né? Crono quis engolir o último, Zeus.
Aí a Rhea deu uma pedra no lugar e Crono vomitou todos os outros filhos dele, irmãos de Zeus. Para Hesíodo, Zeus é o caçula. Então, Zeus, Hades e Poseidon compartilham o governo do mundo, mas sem poder opor-se à vontade, opor-se-lhe à vontade. Quer dizer, Hades e Poseidon não se opõem à vontade de Zeus. De Zeus são filhos. Então, tem os irmãos, filhos de Crono. De Zeus são filhos Apolo, Ártemis, Atena, Hermes, Afrodite e outros mais. Latona, Leto e outros ainda vêm a ser seus parentes através de Gaia, mãe primeva da radiosa estirpe dos deuses. Já se quis ver no reino olímpico de Zeus uma simples projeção da monarquia humana. Mas na Terra nunca houve nada de comparável. Pelo contrário, essa família divina deve ser reconhecida como a mais excelsa expressão da unidade do divino em sua multiplicidade sem limites. As formas da divindade são múltiplas, mas elas formam uma unidade, que é a família real divina. Os gregos trabalhavam com essa ideia de multiplicidade que forma uma unidade. A relação entre o múltiplo e o uno, né? Seja lá o que for que se tenha pensado nos priscos tempos a respeito da origem dos deuses, na religião olímpica há um deus, o celeste Zeus, que é pai no sentido pleno da palavra. Os deuses, enquanto formas universais, devem-lhe a existência. Afrodite, que, de acordo com a concepção arcaica contida na Teogonia de Hesíodo, nasceu do membro viril de Urano, em contato com a espuma do mar. É agora filha de Zeus e de Dione. Para Hesíodo, Afrodite é filha de Crono. Para Homero, Afrodite é filha de Zeus com Dione. As Moiras, que a história primitiva da Teogonia diz ter a deusa da noite concebido sozinha, sem pai, devem filhas de Zeus e Temis. Aí você entende a duplicidade das Moiras, do destino. Elas são luminosas e elas são sombrias. Em Homero, elas são filhas de Zeus e Temis. Temis é a deusa ordenadora. E as Moiras, destino, são aquilo que cabe, são o desenlace da vida de cada homem. A vida que a cada um cabe viver. Isso é o aspecto luminoso das Moiras. Agora, no sentido sombrio delas, elas são filhas da noite, que ela gerou sozinha. E elas são o termo da vida. Elas são o além daqui, não, o limite da vida.
Zeus, né, gerou também as Horas e as Cárites. Isso tudo está na teogonia, né? Essa duplicidade das moiras e os filhos de Zeus com suas esposas, né? Horas e Cárites. A antiquíssima rainha dos mortos, Perséfone, é sua filha, nascida de Deméter. Ele, Zeus, é pai também das musas, de que era conhecida uma filiação mais antiga, a saber, de Urano e Géia. Zeus gerou-as, como diz o célebre hino a Zeus de Píndaro. Assim que verificou estar o mundo reordenado, porque para ser perfeita, a obra da criação carecia de uma voz divina a fim de cantá-la e louvá-la. No hino a Zeus de Píndaro, o mundo estava criado, para ser perfeito só faltava ele ser cantado. Ele sair do não ser e vir para o ser. E finalmente, nasceu-lhe da cabeça Atena, deusa da ação refletida e varonil. Nada mostra melhor o quanto Zeus faz jus ao título de Deus Pai do Universo que o fato de até mesmo as inúmeras ninfas, graciosas deusas dos prados, das árvores, das fontes e das montanhas, serem costumeiramente chamadas de suas filhas. Muito embora Hesíodo também lhes conheça uma ascendência mais antiga. Zeus é considerado o pai dos deuses. Até mesmo, se você entender que os filhos, na ideia do Hesíodo, explicada pelo Torrano, os filhos divinos são desdobramentos dos poderes dos pais, poderes esses que estão nos pais essencialmente. Os filhos explicitam esses poderes. Então toda a pleiade de poderes dessas divindades está presente em Zeus. Até mesmo os deuses primevos, a antiga raça dos titãs, cuja rebelião e luta contra os olímpicos ainda ecoam na tragédia, Zeus, conquanto não os tenha incorporado à sua família, depois de tê-los dominado pela força de sua suprema potestade, libertou de seus vínculos e com eles consertou a paz, de modo que puderam permanecer veneráveis nas profundezas, e assim também formar parte de seu reino. As profundezas, o mundo que está abaixo da terra, o Tártaro, foi para onde foram enviados os titãs por Zeus. Aquilo também está incluído, eles também estão incluídos na totalidade de Zeus. Que diferença para com os deuses primevos de outras religiões? Deuses que, uma vez vencidos pelo reino da luz, ficam condenados e transformados em diabos. Esta unidade do reino divino sob a regência de Zeus, que como rei e pai tudo compreende, é de natureza bem diversa da autocracia monoteísta que só admite à sua volta servos e mensageiros, não outros deuses. Aqueles que seriam outros deuses se tornaram diabos. Na religião grega, não, né? Os deuses, todos eles, têm um lugar. As divindades individuais, conquanto longe de ser meros instrumentos da vontade suprema,
podem, por certo, receber de Zeus encargos especiais e não podem de modo algum opor-se a seus planos, mas permanecem deuses no sentido pleno da palavra. Deuses em cuja eternidade se reflete o universo com todas as formas que o ser adotou. Continuam sendo os augustos representantes dos reinos do mundo e da existência, manifestações de sua divina profundeza, em virtude da qual cada um deles é infinito, e a seu modo é a totalidade do ser e da divindade. Cada manifestação do ser é o ser em sua totalidade, é a divindade em sua totalidade. Mas ainda existe uma experiência viva da unidade do pluriforme. Experiência esta que também nós, tanto quanto os gregos, podemos fazer. Ele está falando que nós, né, eu e você, podemos ter ainda uma experiência viva da unidade do pluriforme. Experiência esta que também nós, tanto quanto os gregos, podemos fazer, visto como o universo, em sua multiplicidade imensa, é esta unidade. Está falando que o nosso universo é uma multiplicidade. A plenitude de todo ser, onde Afrodite sorri, o olho glorioso de Apolo reluz, Ártemis dança e caça com as ninfas, Hermes fantasia, e Dioniso fita os astros com a arrebatada embriaguez. E tudo isso é uma só vida divina, a verdade única do ser, onde tudo vem a reunir-se, tal qual na conhecida sentença de Mozart. Uma sinfonia, com sua seriedade e seu jogo, sua tenebrosidade abissal e seu majestoso esplendor, envolve tudo em um. Cada detalhe de uma peça de Mozart é completo em si mesmo, é a totalidade do ser. E eles são uma família do grande ser divino, da vida divina, da verdade do ser, que é única. Toda a manifestação divina, ela é a manifestação da verdade do ser, e a verdade do ser é única. Este saber não revelam nem a meditação, nem a especulação, mas unicamente o magno momento em que se poderia dizer como Nietzsche: meu mundo não acabará de ser perfeito. Pois o que é que o mantém uno? Precisamente o espírito do momento perfeito. Pode-se chamá-lo Zeus, em grego, ou dar-lhe um nome ainda mais excelso. O espírito do momento perfeito. As divindades são uma experiência da perfeição. As divindades gregas, seja ela qual for, elas são a experiência da perfeição divina. Por isso que elas são uma unidade. São Zeus. Porque elas são a mesma verdade. A verdade da perfeição. E elas são experienciadas. Elas não são algo que o homem medita para alcançar, ou algo que o homem especula para alcançar. Elas são experienciadas. Elas são o espanto do homem. O espanto do herói. Aquela que o herói reconhece. Aquela que empurra o herói. Aquela que, visto pelo poeta, que olha o herói como um terceiro,
a divindade é aquela que faz uma dupla com o herói. Ela é aquele momento em que o herói brilha e faz algo fantástico. Quando, nas pinturas gregas, Zeus inclina a taça que contém a oferenda, faz assim uma libação ao divino primordial que tudo abarca, que sustém até mesmo os deuses, e é inominável, a menos que o queiramos chamar de Geia, no sentido grego, a terra que era no princípio e de quem nasceu o céu. Zeus considera uma unidade, aponta para algo além dele, algo maior do que ele, a terra, porque a terra é onde as coisas são, é o solo onde as coisas vivem. Ou como Oderlin, natureza, que é mais antiga que os tempos e está acima dos deuses do Oriente e do Ocidente. A gente volta no próximo.